Amém, irmãos? Boa noite a todos. Que o Senhor possa nos abençoar essa noite. É uma responsabilidade muito grande estar com a responsabilidade de trazer a palavra para todos nós, para a igreja, e para aqueles que virão a eventualmente ter contato com esse falar. Essa palavra sobre pastorear as ovelhas é muito, muito importante. É uma palavra atual e que está destinada a cada um de nós, a cada irmão que reúne conosco, deve tocar nessas palavras e tomar esse encargo para si mesmo e para a nossa família. O Senhor, quando veio à terra, Ele tinha um propósito especial. E Ele, no coração dele, era de cuidar das pessoas. Em Filipenses, eu achei tremendo aqui, irmãos. Filipenses mostra qual era o coração do Senhor Jesus quando veio a essa terra. Coração de obediência e de simplicidade. Obediência total ao Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 6 até 9, diz assim: Pois Ele, Senhor Jesus, Paulo falando aqui, escreveu essas palavras para nós. Ele, Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui a gente percebe, irmãos, que esse sentimento que estava no coração de Deus e do seu Filho foi tremendo. O Senhor Jesus, ele se encontrava junto ao Pai, nos céus. Mas Deus tinha um propósito para o homem. A civilização humana estava em decadência, em pecado, que não tinha conserto, não tinha reparo. Precisou do Senhor Jesus ser enviado à terra, na figura humana, espiritual dele, nessa condição aqui, de se esvaziar da sua condição de deidade, para estar, ele não se esvaziou da sua condição de deidade, não. Ele veio à terra, nessa condição aqui, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Um Deus assumindo a forma de servo é tremendo, por sua causa e pela minha causa e causa de toda a humanidade. E ele tornou em semelhança de homem, como um de nós, ainda que sem perder a deidade. Então veja só, irmãos, o Deus se esvaziar, esse ponto, precisa de ter um sentimento muito forte de ganhar a humanidade. Porque ela se perdera lá atrás, naquele ato de pecado, quando Satanás introduziu-se na humanidade. Ele se humilhou, versículo 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Era a morte mais horrenda que podia ter. Se morreu ali. E ele foi obediente à determinação de Deus, o Pai. Nós precisamos aprender essa lição com o Senhor Jesus. Ser obediente a tudo que Ele nos manda fazer. E sermos simples, a despeito de nos acharmos eventualmente importantes, nós precisamos ser pessoas simples e obedientes. O Senhor Jesus estava no céu junto do Pai, mas Ele se tornou obediente ao Pai. E na sua simplicidade, Ele esvaziou-se de si mesmo e veio para nos salvar, a mim e a você. Então eu senti assim que, e aqui fala claramente, Ele veio para ser servo.
Um Deus veio para ser servo. O Senhor Jesus também, ele, visando salvar o homem, ele veio servir, mas também ele veio como salvador. Não bastava servir só, também como salvador. Ele precisava salvar aqueles que um dia viessem invocar o nome dele e buscá-lo. Após ele tornar esse salvador e ganhar as pessoas, no coração dele o sentimento é de que ele precisava nos pastorear. Aqueles que ele tivera ganhado, ele precisava pastorear. Pense na nossa condição, irmãos. Nós também precisamos nos esvaziar e tornar-nos servos do Senhor, para levar a salvação às pessoas e após salvá-los, o Senhor salvá-los, nós também precisamos pastorear e apacentar aqueles que o Senhor ganhar através do nosso ofício de pregação do Evangelho. Nós precisamos perceber esse lado. O Senhor fez o serviço por nós e nós devemos tomar esse sentimento para nós. Quando o Senhor veio à terra, então, o propósito dele era tão simples, mas ele tinha que mudar tudo que estava errado na religião judaica e na humanidade. Não era fácil. Ao longo do tempo, especialmente depois do estabelecimento da lei mosaica, o que aconteceu? O sistema religioso se tornou muito forte. O Senhor encontrou muita oposição, porque os privilégios do clero já estavam estabelecidos. E o sistema muito forte. Para quebrar isso aí, não foi fácil. Por isso o Senhor encontrou muita oposição. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei pensando na evolução daquelas 7 igrejas, até a quinta, Sardes, houve um esforço muito grande do Senhor Jesus para mudar aquela situação. Mudou um pouco, mas quebrar esse sistema de clérigos e leigos não é fácil. Porque a estrutura é forte ainda. Os privilégios, muitas vezes, são muito fortes. No meio do povo de Deus, tem muitos irmãos muito consagrados, mas o sistema é forte. Graças a Deus, irmão, pela igreja. Todos os dias nós devemos render graça ao Senhor, porque Ele livrou a igreja, e tem livrado a igreja em Brasília, de se ver livre desse sistema clerical e também dessa estrutura de poder tão forte. O Senhor tem falado para nós, e eu creio que todos nós já ouvimos, mais que uma vez, precisamos ser simples e obedientes à palavra. Toque nessa expressão, irmão. Simples e obediente. Se você for simples, despojar de todas essas coisas e obediente à palavra, você será tal como o Senhor quer. Um pregador simples da palavra, genuíno, e que levará o Senhor às pessoas e vai impressionar as pessoas a tomar o Senhor Jesus e vir reunir. Nós devemos ter muita preocupação, irmão. Nos dias de hoje, bem recente, a oposição tem se levantado contra a simplicidade e obediência à palavra profética. Toque nisso para você ver. Não é fácil. Mesmo entre nós, irmãos, recente, a questão da simplicidade e a questão da obediência tem sido arranhada, porque isso é caro a muita gente.
querer manter uma posição indevida. Porque quem realmente deve ser enaltecido é a pessoa do Senhor. Ele é o modelo para nós. E não cabe a nós questionar nada disso. Apenas ser simples e obediente na nossa vida humana, na nossa vida espiritual, na vida da igreja, na vida familiar, em tudo. Ok. Depois que o Senhor, então, passou por tudo isso aí, ele sentiu que ele precisava pastorear aqueles que ele ganhasse. Ele foi ganhando seus discípulos e durante 3 anos e meio o Senhor foi cuidando dos seus discípulos e pastoreando-os. Eles eram homens naturais, cada um com a sua maneira de ser, cada um com a sua personalidade, e ele teve que lutar com tudo isso aí. 12 pessoas diferentes, um já com a personalidade doentia desde o princípio, e o Senhor tinha que cuidar com toda essa situação, e ele tinha que apacentar cada um deles, para que eles pudessem ver que o Senhor Jesus era Deus, e estava ali para cuidar da humanidade e tirar a humanidade desse mundo caído. Ainda alguns insights assim para a gente ver como o Senhor, em diversas situações, ele cuidou das pessoas, de forma assim pontual mesmo. Em Marcos capítulo 14, versículo 13. Pode passar aí para a gente? Marcos 14, 13. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e vos sairá um encontro trazendo um homem trazendo um cântaro de água. Não, é 3, tá? 14, 3. Estando ele, o Senhor Jesus, em Betânia, aquela pequena cidade lá, perto de Jerusalém, ele encontrou aquele ambiente tão agradável para ele ali, no meio de tanta dificuldade, tanta oposição dos judeus, da liderança judaica. Ele ali naquela casa, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Eu queria só acentuar assim, naquela família havia Simão, o leproso. Naquela época, entre os judeus, ser leproso, a pessoa era rejeitada. Lembra o que aconteceu com Miriam? Leproso, irmãos, quando eu era bem jovem, lá na minha cidade tinha um leprosário, longe da cidade. Ninguém ia lá, todo mundo tinha o maior medo, porque lepra era um negócio horrível, doença física mesmo. Então de tradição, eu sei o que significa ser leproso. Mas o Senhor estava ali, naquela casa, cuidando do Simão, o leproso, e de toda aquela família. Eles, despidos daquela condição que estiveram junto ao Pai, ele estava ali cuidando daquela família. Ok. Em João 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 7 a 9. Vamos ver se é porque a minha voz está meio embaraçada, por isso que às vezes a leitura é diferente. João 5, 7. Respondeu-lhe o enfermo. Está vendo? O Senhor parece que tinha uma predileção pelos enfermos. Um era leproso. Agora, veja a história desse aqui. Não tem ninguém, o enfermo lá. Senhor, não tem ninguém. Mas ele sabia, ele colocou Senhor com S maiúsculo. Ele sabia que aquela pessoa ali era o Senhor. Não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Havia, versículo seguinte. Então lhe disse Jesus: levante-te, toma o teu leito e anda. Havia 38 anos que essa pessoa paralítica de nascença estava ali tentando ser curado. E era uma situação complicada, porque ele não conseguia se mover, pular no tanque, não é impossível. E ninguém
olha só, mesmo os judeus tão tão zelosos pela lei, não achou um que pudesse ajudá-lo. Ninguém, irmãos. O zelo pela lei não modifica a nossa pessoa, não nos leva avante, não cuida de nós, não muda o nosso viver, não nos transforma, não nos constrói como homens espirituais, não. Quando o Senhor viu aquela situação, a pessoa falou, olha, tem 38 anos que eu estou aqui nessa situação. O Senhor Jesus falou, só levanta-te, toma o teu leito e anda. Pensa bem, irmãos. Com essa frase aqui, aquele homem, eu não posso estender muito. Com essa frase aqui, todos nós sabemos disso. Ele tomou o leito dele e saiu andando. Pensa bem, irmãos. O cara não conseguia levantar. Depois de 38 anos. Levanta, toma o seu leito e anda. Só o Senhor pode fazer isso. Ninguém mais poderia fazer. Mesmo com, vamos dizer assim, com a medicina ultramoderna, não acontece, irmão, não acontece. Só o Senhor Jesus poderia fazer isso aí. Também tem a história do cego de nascença. Estou sendo rápido porque nós conhecemos isso aqui. Só ilustrando pontualmente como o Senhor vem cuidar das pessoas. João 9, 1 e 6. João 9, 1. João 9, 1 e 6, será se... Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. O Senhor dava atenção às pessoas, irmão. Ele dava atenção às pessoas. Versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego. Ele viu, passou a ver, curou. É o zelo do Senhor, o cuidado para com as pessoas. Aqui o Senhor não ficava criticando nada, Ele apenas cuidava das pessoas. O Senhor tinha um sentimento nobilíssimo de cuidar de cada pessoa, por mais difícil que fosse a condição humana. E aí nós conhecemos também João 11, 1. Estava enfermo Lázaro, olha a predileção do Senhor. E naquela família ali, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 39, desse mesmo capítulo. Então ordenou Jesus, só rapidamente falando, Lázaro estava enfermo, morreu e foi sepultado. E havia um sentimento de tristeza naquela família, e os amigos dele também. E ansiosos por chegar ao Senhor Jesus e tomar uma medida. E foi cobrado, o Senhor foi cobrado. E aí, o Senhor ele morreu, já está no 4º dia e nada acontece. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Naquela época tinha uma pedra que fazia o tapume ali da sepultura. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aí, versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Senhor, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Puxa, que palavra tremenda. Você tem essa ousadia de uma pessoa estar morta e você, 4 dias você fala, Lázaro, vem para fora. Aí na rua, está cheio de mortos, que nós devemos falar, fulano de tal, vem para fora. Venha para ouvir a palavra de Deus. Saia dessa mortalidade, dessa mortandade que você anda. De forma similar, né? Nós precisamos ter essa ousadia também, de proclamar para as pessoas, olha, você jaz nessa cova aí tanto tempo, saia, vem para fora. E
João, sim, então vê que como o Senhor era amoroso, era e é amoroso com as pessoas. Aí João, capítulo 10, versículo 1, o que diz? 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sabe por outra parte, 10, 1, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu acho que eu anotei errado aqui, mas vamos seguir, né? Aí, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Lembra que ele estava junto do Pai. Deus o enviou à terra. Ele se fez pecado, ele não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É muito amor para conosco, para a comunidade. João 19, 20. Evangelho de João 19, 20. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em latim e hebraico, porque lá estava registrada a condição do Senhor lá naquela cruz. 19, ok. 18, 19? 18, João 18, 19. Estou ruim para anotar, hein? 18, 19. 17? 17, 18, 19. Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou-se os olhos ao céu e disse. Por que ele levantou os olhos aos céus? Porque de lá vinha o poder dele. Pai, é chegada a hora. Eita, deu um apagão aqui. Pode voltar aí? Cita aí. Isso. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Pensa bem, levando a sua própria cruz, sabendo que ia morrer daqui a pouco. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, 18, onde o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Muito bem acompanhado, né? Próximo. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Ele era reconhecido como tal até pelo Estado romano, mas a liderança judaica não o reconhecia como tal. João 1, capítulo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que coisa tremenda.
Aqueles a quem o Senhor salvou, a eles foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, cada um de nós que estamos aqui, cremos no Senhor um dia, o Senhor nos deu poder, nós fomos empoderados por Ele, de sermos feitos filhos de Deus, se cremos no Senhor, e cremos. Aí, Mateus 28, 10. Então Ele, o Senhor, nos fez filhos de Deus. 28, 10. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Ele nos fez filhos de Deus. Então nós somos os muitos irmãos do Senhor. Mas naquele momento, as pessoas ainda não percebiam isso aqui. Daí o Senhor deu essa orientação: vai para Galiléia, lá vocês me verão. Que os discípulos estavam como sendo treinados aí, eles não sabiam o que estava acontecendo. O Senhor já morreu nesse momento, ressuscitou, mas os discípulos não captavam a mensagem, eles estavam com a mente ainda humana anterior. Aí, Mateus 28, 19 a 20. 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok, você creu no Senhor, você viu o Senhor, você encontrou com o Senhor como um dos muitos irmãos lá na Galileia? Pois é, agora você creu. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma comissão que o Senhor deu para você e para mim e para todos nós. É uma comissão, é uma orientação, é uma direção que o Senhor deu para nós. Você tendo ganhado a salvação e fica ali naquele estado de graça e sem reagir, não acontecer nada, você está indo contra a vontade de Deus, contra a comissão que Deus deu para você. Fazer discípulos de todas as nações. Graças ao Senhor, dentre nós saímos às ruas, depois eu vou falar sobre isso aí. Desde o verão 2000 nós praticamos visitar as cidades, as pessoas. Dentre nós, irmãos estão sendo preparados no SEAP para alcançar pessoas. Irmãos se tornaram comportadores para levar a mensagem às pessoas. E alguns já estão sendo enviados até para outros continentes, para outras nações. Com que fim? Pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o próximo versículo? 20, né? Amém? Ensinando. Não é só pregar o Evangelho. Esse ponto é crucial. Nós devemos pregar o Evangelho, mas ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tremendo. Ele nos acompanha. Você prega o Evangelho, cuida das pessoas, o Senhor cuida de nós. E Ele nos acompanha. Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sinta-se encorajado, irmão. Quando você sai para pregar o Evangelho, você prega o Evangelho para alguém, o Senhor está nos acompanhando. Você não está só ali naquele campo de batalha, mesmo porque esse campo ele é uma areia movediça. Satanás está querendo destruir todas as possibilidades, mas o Senhor é conosco. E Ele, todos os dias, Ele estará nos acompanhando até a consumação do século, até a consumação dessa era. Encorajamento. Quando você sair pregando o Evangelho, falando do Evangelho do Senhor para as pessoas, não se sinta só, desguarnecido. O Senhor está te acompanhando todos os dias, até a consumação desta era. Você não se sente encorajado? Não nos sintamos sozinhos. Nós precisamos nos sentir acompanhados pelo Senhor naquela comissão que Ele nos der.
Marcos 16, 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós, para a Galiléia, lá os vereis, como ele vos disse. Aqui o Senhor apareceu para alguém e deu uma linha. Olha, fala para os discípulos, e por incrível que pareça, não nos subestimemos das mulheres. Elas viram o Senhor, e o Senhor as incumbiu. Fala com os discípulos, eles estão meio atrapalhados, fala com eles, e vai a Pedro. E eu acho que esse aqui é outro momento em que o Senhor está falando, vai a Pedro também, fala a Pedro. Sabe por quê, irmão? Porque o Pedro era uma figura difícil, complicada. Nós somos também uns Pedros. E o Senhor quer direcionar a sua palavra para nós também. E a você, cada um de nós, ao Dilson, à irmã, ao Geso, ao Baltazar e a Pedro. O Senhor quer ressaltar cada pessoa. Fala aos discípulos, mas aquele irmão em específico também fale com ele. Versículos 9 e 10. Havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelera 7 demônios. Não é fácil. Aquela irmã, ela era carregada. Mas olha, ele primeiro apareceu a ela. Não é muita misericórdia? Muita misericórdia. E depois, versículo 10. E partindo ela, Maria Madalena, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Olha aqui, o irmão Pedro tem falado para nós, nos acompanha, fica perto, ande perto da palavra, siga. Os discípulos, homens, eles ficaram atarantados, choravam, estavam tristes, mas a Maria Madalena estava lá, querendo saber o que estava acontecendo. E o Senhor a comissionou para falar com eles. Puxa, é tremendo. Então, irmãos, diante das coisas extraordinárias que o Senhor tem feito no nosso meio, não fiquemos tristes, nem atarantados, nem ficar chorando. O Senhor é conosco. O Senhor, se nós seguirmos de perto, o Senhor tem algo a apresentar para nós. Não fiquemos desavisados, atordoados, com receio, chorosos. Nada disso. O Senhor é conosco. E quando a gente sai para pregar o Evangelho, o que dizia aquele versículo lá atrás? Ele nos acompanha. Ele nos acompanha. O Senhor te elegeu e Ele te acompanha todos os seus passos. É tremendo isso aqui. O Senhor acompanha cada passo nosso, até a consumação dos séculos. Então, às vezes, muitos de nós não sabemos dessas coisas. Aí ficam inseguros. Senhor, será mesmo? Não, Ele cuida de nós. Ele cuida. E se você está meio triste, desavisado e choroso, até uma irmã pode vir te consolar e apontar o caminho para você. Tremendo isso aqui. Marcos 16, 12 e 13. Marcos 16. Eu tenho que pisar no acelerador aqui, mas vamos lá. Marcos 16, 12 e 13. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. É interessante. 2 discípulos, estavam meio lerdos aqui. Eles foram para o campo. E o Senhor manifestou para eles. Veja só, o Senhor manifestou para eles. Eles estavam indo para o caminho do campo. Versículo seguinte, 13. E indo, eles o anunciaram aos demais,
mas também a esses dois não deram crédito. Tem pessoas assim. O Senhor está falando com eles, o Senhor envia pessoas para falar, eles estão indo para o campo, ali, zonzo, não sabem o que está se passando. Nós devemos ser pessoas que amem a palavra de Deus, creiamos na palavra de Deus, atentos à palavra de Deus e andar próximo da palavra de Deus. Senão, você fica atarantado, fica a caminho do campo, e de dois em dois, não acontece nada. Sabe por quê? Você está falando coisas vulgares desse mundo, não está acompanhando de perto o que está acontecendo em Jerusalém ou por ali. Não está acontecendo, você não está sabendo de nada. Se você não andar perto, você não está prestando atenção em nada. Puxa vida. E é real, aqui está falando. Aí, capítulo 16 desse mesmo livro, versículos 14 até 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, porque ele estava aparecendo assim aos poucos e tudo. Mas um dia o Senhor resolveu dar as caras para os 11 remanescer, né? Porque um se perdeu. Naquela reunião ali, o Senhor, quando eles estavam à mesa, e censurou-se-lhes a incredulidade e dureza de coração. Presta atenção nisso aqui, irmãos. O Senhor não só apareceu e foi aquele desfrute, não. O Senhor cuida de nós com a devida justeza. Ele nos adverte. Ei, vocês ficam aí com essa incredulidade e dureza de coração. Vocês viveram comigo praticamente 3 anos e meio. E há pouco que eu fui à cruz. E vocês ficam com essa incredulidade e dureza de coração, porque eles não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Quando for anunciado algo espiritual para nós, devemos dar ouvido. Sabe como se dá ouvido? Andar próximo, de perto. Senão essas informações passam e você não vê nada das coisas do Senhor. É isso mesmo. Versículo 15, né? Espera aí. Capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A comissão do Senhor é algo pessoal e forte. Todos nós sabemos que a igreja é a extensão do Senhor na terra. O que o Senhor fez nessa terra? Pregou o evangelho. E a igreja é a extensão dele, pregar o evangelho. É a comissão que o Senhor nos dá, individualmente e como igreja como um todo, coletiva. E aqui o Senhor fala: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Acho que tem irmãs aqui que estão na Coreia do Sul. É longinho que é danado. Tem uns na África do Sul também. Está na Europa. E sabe por que esses irmãos estão ali? Primeiro, que creem no Senhor. Segundo, que é fruto da sua oferta, para que eles pudessem estar ali. Então não é só crer e visualizar as coisas, não. Você também deve ofertar para que as coisas de Deus possam caminhar. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui é para nos deixar com o coração tranquilo. Porque às vezes você pensa assim: vou pregar o evangelho, 100% do que você pregar vai crer. Não é assim. Hoje mesmo eu soube de alguém que falou: não quero saber de nada não. O Valquírio falou, um velhinho falou: não, era quase meio-dia, tá? Ele acordou atarantado: não quero saber disso não. Meio-dia, o sujeito estava acordando naquela hora. O que você pensa disso? Não quer nada com a vida. Está certo, é velhinho, mas velhinho também respira, come, né? Faz as coisas. Então, posso desviar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado.
se você não crer no Senhor, a pregação do Evangelho é muito duro, irmão, mas será condenado. Tal como o Senhor falou duro com os discípulos aqui naquele versículo anterior, ele é muito claro. Você prega o Evangelho, se a pessoa rejeitar, lava suas mãos. Ele se condenou. Às vezes você fica triste, até um familiar seu, um irmão da carne, você prega o Evangelho, não quero. Ok. Tá certo, não vou falar não, você está condenado. Não falo não, mas a palavra o condena. Ok. 16, tá. Versículos 19 e 20, desse mesmo capítulo, de Marcos 16. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. O Senhor ressuscitou e foi ascenso aos céus. Olha aqui, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, durante muitos dias o Senhor falou aos seus discípulos. Daí ele foi glorificado. Ele foi recebido nos céus e assentou-se à destra do Pai, à destra de Deus. O que significa isso? Ele voltou ao Pai. Aquele período que ele passou na terra, sofreu tudo aquilo que nós já comentamos. Depois ele foi ascenso aos céus e sentou-se à direita de Deus, o Pai. Versículo 20. E eles, tendo partido, olha só, não sei o que aconteceu com eles. Rapidamente eles tocaram na orientação do Senhor. Porque às vezes o bichinho é lerdo. E aqui o Senhor está falando para nós. E eles, tendo partido, o Senhor ascendeu aos céus. Parece que energizou os seus discípulos. Pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esse versículo, irmão, eu fiquei particularmente apaixonado por ele. Já li, já ouvi algumas vezes. Mas veja só. O Senhor ascendeu aos céus, eles rapidamente tomaram o caminho da bênção. Começaram a praticar aquilo que o Senhor ensinara para eles durante 3 anos e meio. E eles pregaram em toda parte. Quando eu vejo irmãos assim, lerdos, não, escuta, mas não sabe o que aconteceu. Aí, você sabe o que aquele irmão falou? Não sei de nada, não estou ouvindo nada, não sei de nada. É melhor a gente ficar atento. E sair e pregar em toda parte. Sabe por quê? Lá atrás nós já falamos isso aqui. Cooperando com eles o Senhor. Você, outra vez, você não está só. Quando você faz a obra de Deus, você não está só. E mais, confirmando o Senhor, a palavra por meio de sinais. Quando você faz a obra, a palavra faz a obra, ela vai sendo confirmando por meio de sinais e que seguem-nos. Pensa bem, irmão. E eu creio que todos que estão aqui já tiveram experiência. Você faz alguma coisa, você fala a palavra faz a obra, e você percebe por sinais que a coisa aconteceu. Você já teve essa experiência? Orar por alguém, de repente, ora, fala, e por meio dessa palavra as coisas acontecem, e você percebe que o Senhor está seguindo com você. Nós devemos reagir a isso aí, irmão. Ter uma postura firme e avançarmos. Ok. Tem um ponto aqui o Senhor já acendeu, mas eu quero voltar um pouquinho. Tinha 2 pessoas que estavam lá em Jerusalém e viram as coisas acontecer. Ouviram, estavam lá. Eu não sei exatamente se ele era o discípulo direto entre os 12, mas acho que não. Eles estavam fazendo a caminhada. O Senhor morreu, eu vou para Emaús. E seguir ali. Tem irmãos entre nós que vai para Emaús. Escutou, mas não está seguindo de perto os acontecimentos. Aí esses 2 ficavam falando,
É isso aqui, numa viagem de sei lá quantos quilômetros, acho que 12 quilômetros, conversando. Aí, e o Senhor uma hora apareceu para eles. Eles não identificaram quem era aquela pessoa. E foram caminhando. Vamos ler Lucas 24, 32. Lucas 24, 32. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Quando o Senhor fala com você, o seu coração arde. Se não arde, é porque você não está atento ao falar de Deus, não. Isso aqui me impressiona, irmão. Se você é lerdo, deixa. Não está acontecendo nada com você, então o Senhor você não está captando a mensagem do Senhor. Mas se o seu coração arde, é porque você está reagindo à palavra do Senhor. Então, se você reage, tem caminho para o Senhor na sua vida. Se você não reage, como o Senhor pode fazer a sua obra? Aí, nesse mesmo capítulo, versículo 13 até 16. 13 até 16. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. Versículo seguinte. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas lá em Jerusalém, nos últimos dias. Era o assunto do momento. Versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eita, isso aqui é assunto muito sério. Se os seus olhos estão impedidos de reconhecer o Senhor, é porque você não está andando de perto com o Senhor. O Senhor está ali, junto de você, e você não vê nada acontecendo. Parece que está tudo alheio. Você está alheio a tudo. Está conversando sobre tudo que aconteceu em Jerusalém, mas é uma notícia vaga. Aquele falar não te toca em nada. Aí, versículo 18 a 19. 18 e 19. Porém, daqueles 2 que estavam a caminho, irmão, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? O Senhor andando com ele, ei, você está lerdo, você não sabe nada do que aconteceu, não? Falando para o Senhor. Você imagina? Versículo seguinte. E ele lhes perguntou, o Senhor perguntou: quais assuntos que estão ocorrendo em Jerusalém? O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20 e 21. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Isso aqui era a atitude dos judeus. Aqueles 2 sabiam o que tinha acontecido, mas não estavam tão conectados, estavam lesos, não tem uma palavra assim, estavam lesos. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas aconteceram. Olha a leitura desse versículo. 3 dias depois, eles ainda estavam ali esperando o que ia acontecer, e eles andaram com o Senhor por tanto tempo, ouviram falar do Senhor, imagina. No entanto, eles pensavam o seguinte: ele seria o rei de Israel, físico. 33 anos e meio, o Senhor falando, dando todas as dicas, e lerdos. Não captavam nada. E andando com o Senhor ali, continuava assim. Precisamos de ter ouvidos espirituais e olhos espirituais. Senão a gente não capta nada mesmo.
28 a 32. Só mais rapidinho aqui. Rapidinho. 28 a 32. Quando se aproximar da aldeia para onde iam, fez dele menção de passar adiante. Senhor, vocês não estão querendo nada, eu vou passar adiante. Quando se aproximar... 29. Mas eles o constrangeram, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. É o seguinte, ali naquele momento, eles ainda eram homens naturais, ouviam tudo, mas não captavam nada. Versículo 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. 31. Veja que o Senhor, quando fala com as pessoas, é melhor estar à mesa. Ali, o Senhor se expõe, o Senhor mostra todas as coisas, está desfrutando com as pessoas. Por isso você tem liberdade de falar. Então, se lhes abre, o Senhor partiu o pão e lhes deu, e eles então abriram os olhos e o reconheceram. Puxa. Então, eles sabiam que era o Senhor. Não era só de ouvir, não, eles sabiam. Mas ele desapareceu da presença deles, logo a seguir. 32. E disseram um ao outro, porventura nos ardia o coração. Já li isso aqui, só reprisando. Porventura nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Seu coração arde quando a escritura é exposta para você? Ou você fica zonzo, sem resposta, sem ação? Puxa vida, é tremendo. Se arder, é porque você está conectado com as coisas espirituais. Ok. Eita. Naquele momento ali, o Senhor estava lá no Mar da Galileia, que o Senhor não só quer pregar o Evangelho, não, Ele quer nos suprir também, com víveres. Lá no Mar da Galileia, aqueles discípulos foram pescar. Isso antes, ele não tinha falado. Foram pescar. Batalharam a noite inteirinha. E olha, não era qualquer pescador não. Pedro e outros eram pescadores de verdade. Eu soube de uma viagem aí que alguns irmãos fizeram. Pescar nada. E diz que eles são pescadores fortes mesmo. Tá igual aqui. Uma noite inteira, irmão, não pegar nada. Mas com o arraiar do dia, o Senhor apareceu para eles. E eles também não viram nada não. Mas daí, o que aconteceu? O Senhor comentou-lhe alguma coisa, e de repente, puxaram uma rede com 153 grandes peixes. Só pelo falar do Senhor. Uma noite inteira, especialista, homem experiente em pescar, não pescar nada. Mas quando o Senhor está presente, as coisas acontecem. E o Senhor ali já tinha preparado um peixinho e um pãozinho. Não precisou descamar peixe, abrir ali para tirar as entranhas, nada. O Senhor já preparou tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor quer também suprir a sua e a nossa necessidade. O Senhor prepara tudo de antemão. Ele quer nos suprir com alimento físico também. Eu quero dizer o seguinte, irmão. O Senhor cuida de nós. O Senhor deseja que o nosso sustento e suprimento seja mantido. Eu tenho estado, e alguns de nós temos estado com um irmão aí, muito recente, e tem visto, confiar no Senhor, o Senhor faz crescer o seu sustento. E quando você supre a necessidade do avanço do Evangelho, o Senhor despeja mais suprimento. Um irmão em especial, 2 irmãos em especial, têm praticado isso e têm experimentado a sua rede com 153 grandes peixes. E quando chega em terra, ainda tem um peixinho e um pãozinho para comer. Pensa bem, não vale a pena você ser tal pessoa,
que não só segue o Senhor, como também oferta e o seu suprimento é assegurado? Não tenhamos medo, irmão. Quando o Senhor nos escolhe, o Senhor há de suprir o nosso sustento material. E não devemos ficar questionando, e amanhã, eu estou servindo, e amanhã como é que vai ser? Ele vai continuar te suprindo. Haverá maneiras de Ele encontrar para seguir nos suprindo e sustentando. Irmãos, eu acho que eu passei do tempo, mas eu queria compartilhar. Então, eu vou fechar aqui e falar de uma experiência que a gente está vivendo bem recente. Hoje. Primeiro, vou repetir aquela palavra. A palavra faz a obra. Temos que crer nisso. A palavra faz a obra. Se você for lerdo quanto a isso aí, você não vai acontecer, não vai ver nada também. Temos que crer nisso. Se nós continuarmos no regime de... Aqui tem 4 paredes bem largas, bem amplas. Se a gente continuar reunindo isso aqui e não dar atenção a mais nada, nada vai acontecer conosco também. Vida da igreja entre 4 paredes não é vida da igreja saudável. Não é. Não adianta eu querer pregar o evangelho para o Vanderlei, já está aqui. Então não vai acontecer nada. Nós temos que atinar para pregar o evangelho por aí, fora das 4 paredes. Porque a palavra vai fazer a obra. E você vai desfrutar do resultado do seu falar. Fora da caixa. É verdade. Grupos familiares. Nós temos que experimentar. Tem pessoas que são grupo familiar. Peraí, GFC. Eu já escutei essa sigla uma vez. Puxa vida. Você convida as pessoas para a reunião do seu grupo familiar em tal dia e tal hora. Olha, é o seguinte, eu tenho uma reunião familiar, não vai dar para eu não. Não, eu tenho um cabeleireiro, eu não vou não, porque coincide com esse horário. Olha só. Você acha que vai avançar? Sua vida vai mudar? Então, nossa vida tem que ser também pregar o evangelho. Antes, meses atrás, a gente falava, a rua é a cura. E é verdade. A rua é a cura para as pessoas e para você também. Para mim também. Às vezes eu fico ouvindo, já vi. No nosso grupo familiar, há um tempo a gente desidratou as coisas de comilança, tá? Tempos atrás era promotor de fazer muita comida no dia do grupo familiar. Depois eu percebi que orar, ler um livro, ler a palavra, praticar a imersão e o grito de guerra é mais saudável do que comilança. É mais saudável. Produz fruto espiritual muito mais intenso. O petiscozinho é complemento só. Eu sugiro praticarmos isso aí. Não quer dizer que nem água devemos servir. Não, um pouquinho. Aí, eu tenho visto, e a palavra tem falado para nós, crianças e adolescentes, prioridade entre nós. Tem adolescentes aqui. Anos atrás, era uma dificuldade. Talvez de noite ainda vai. Mas de dia, na reunião da manhã do domingo, eu descia ali, está cheio de adolescentes lá embaixo, conversando, sem conexão com nada. Hoje, eles ficam nas reuniões. Sabe por quê? Porque eles são valorizados, eles são cuidados. E há um cuidado especial para com eles, porque eles serão os adultos de amanhã. E eles têm um pendor especial para falar com as pessoas na pregação do Evangelho. Hoje de manhã, infelizmente eu estava ainda cuidando do suprimento, né? Mas lá no nosso distrito, teve um encontro lá, dos adolescentes, dos capitães e dos intendentes.
quase todo o nosso grupo participou. E eu fiquei só ouvindo. Eu cheguei e fiquei ouvindo. Na verdade, eu liguei, como é que estava e tudo, e fiquei ouvindo os relatos. O que fez a diferença ali foi principalmente os adolescentes. Aí, o que aconteceu hoje? Quando falava assim, os irmãos falavam assim, olha, vamos para cada distrito para praticar esse vem ver, praticar o pregar, posso orar por você? Eu ficava assim, eu falei para os irmãos, ali na nossa vizinhança, só tem velhinho, eles não querem saber de nada não. Não tem adolescente, então é bater, é malhar em ferro frio. Sabe por quê? Eu não tinha visão adequada das coisas. Hoje, meus olhos ficaram abertos. E eu vou dizer por quê. Eu recebi o relato do que aconteceu. Uma casa na minha rua, que eu não tinha esperança nenhuma, uma senhora abriu a sua casa e os irmãos foram lá com ela, pregaram o evangelho para ela, oraram com ela, e ela trouxe 2 jovens filhas e falaram assim, falou para ela, senta aqui, vamos receber a oração. E perguntou para as meninas, menina, as moças de 23, mas quer orar? Queremos. Coisa maravilhosa, que um adendo que eu ouvi. A mãe falava assim para ela, fica quieta, fica tranquila, vamos ouvir e vão receber essa oração. E diz que elas todas educadinhas, não eram essas coisas maluquinhas não, todos comportadinhos, ouvindo a oração e participando e interagindo. Aí, outros casos também ocorreram de receber oração. E quero enaltecer aqui, acho que não tem nenhum compositor aqui, tem compositor aqui? Olha só, uma das casas, uma pessoa da casa recebeu oração. Quando foi apresentado livros para ela, eu comprei um livro desse autor aqui. Li e amei. Pensa bem, acho que foi no Gilberto Salomão. Então tem irmãos compositores por aí tudo, levando a palavra às pessoas. E o Senhor os acompanhando. E a palavra produzindo resultados. Então não é em vão, quando você sai falando o evangelho para as pessoas, passando livros, fazendo comportar, isso produz resultados. Terminando, quando eu cheguei em casa, eu, a Wanda e 2 jovens lá conosco, filho e nora. Sabe qual era o assunto? Os acontecimentos dessa manhã. Uma alegria só, e querendo saber os detalhes. Como é que foi? Nessa casa, quem recebeu? Como é que foi? O que aconteceu? Como é que foi a oração? Irmãos, eu acho que eu me converti nesse dia. E saber que a palavra faz a obra e que nós devemos praticar isso. Grito de guerra, imersão, saída, vem e vê, tudo, sem restrição nenhuma. Imersão, tudo, irmãos. A palavra faz a obra.